Boa tarde a todos. Que Jesus, mais uma vez, nos abençoe nesta tarde, neste dia tão bonito, e temos a certeza de que todos nós juntos receberemos do alto aquilo que nós estivermos necessitando. Hoje conosco, José Turíbio de Oliveira, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema A Indulgência. A frase que trabalhamos esta semana: renova teus pensamentos com a prece e com o estudo, auxiliando os irmãos do caminho, porque toda ajuda ao próximo será sempre auxílio a ti mesmo, irmã Sheila. E a partir de agora, nós vamos trabalhar a seguinte frase: a caridade é Jesus conosco. Sê o abençoado instrumento da paz e da alegria daqueles que te rodeiam. Emmanuel. A caridade é Jesus conosco. Sê o abençoado instrumento da paz e da alegria daqueles que te rodeiam. Emmanuel. Já está no nosso Face a frase da semana que nós vamos trabalhar a partir de agora. A lição do Evangelho que caiu para nós é o capítulo 8, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos. Eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abreviar-se por vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício de uma obra pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? O nosso tema se estende um pouco mais, então nós vamos parar por aqui, para não estender muito, e fica aí o convite para vocês. É o capítulo 13, São Vicente de Paulo, o trecho Paris, 1858, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Vamos fazer nossa prece. Vamos procurar ficar bem tranquilos, aonde estivermos, conectados com Deus Pai, Criador, para receber as bênçãos desta tarde. Mas claro que vamos agradecendo a Ele pela nossa vida, por esta nossa existência, por este nosso corpo, a morada provisória do nosso espírito, onde nós vivenciamos tantas experiências para o nosso crescimento espiritual. Procure neste instante visualizar uma cor azul, envolvendo você, primeiramente você. Mentalize esta luz adentrando o seu coronário. E esta luz vai percorrendo sobre toda a sua coluna vertebral, envolvendo o sistema nervoso central, periférico,
envolvendo músculos, órgãos, membros superiores e inferiores. Enfim, é você mergulhado nesta luz azul, onde vai te tranquilizando e iniciando o tratamento da tarde de hoje. E você vai dizendo: eu sou luz, eu sou paz, sou amor. E neste momento vai trazendo para junto de você um ente querido, talvez aquele que está passando por maior necessidade, e vai trazendo os demais, aqueles que estão no seu convívio, aqueles que estão nos hospitais, vai trazendo um a um e deixando se envolver por esta luz azul. E esta luz vai trabalhando, tranquilizando este seu ente querido, que passa por dificuldades, por problemas financeiros, por problemas mentais, emocionais, físicos, espirituais, enfim. Deixe-o junto de você, e é você quem vai fazer esta ligação ainda maior, para que, através do seu pensamento, você vai pedindo aos amigos espirituais que deixaram seus postos no plano maior e vêm socorrer todos nós, deste planeta Terra. Aonde você estiver, deixe-se envolver e envolver seus familiares. E Jesus vai se apresentando neste instante, pois sabendo que nós estamos necessitados, aflitos, precisando deste amparo amigo, deste irmão, e vamos assim, através do nosso pensamento, conversar rapidamente com Jesus. Ele sabe de todas as nossas necessidades, as nossas dores, sofrimentos. Vamos abrir nosso coração e deixar que Jesus responda aquelas nossas perguntas que muitas vezes difíceis. Mas se nós tivermos o Evangelho segundo o Espiritismo ao nosso lado, teremos todas as respostas às nossas perguntas. Mas neste instante, é você com Jesus. Aproveite este momento e Jesus traz Dr. Bezerra de Menezes, médicos do espaço, e a equipe de Dr. Hans, para atuar em você e em toda a sua família. Deixe que Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hans, toda a sua equipe, possa tocar em você. Mentalize a sua dor, seja ela qual for. E tendo a certeza de que o início do nosso tratamento já se deu. E logo mais à noite seremos visitados por estes amigos espirituais. Agora é nossa vez, minha, sua, que está aí do outro lado, de vibrarmos pelo planeta Terra. Vamos colocar as nossas melhores vibrações de amor, carinho e paz, para que tudo possa ser envolvido nesta paz, neste amor, nesta tranquilidade. Vamos envolvendo o nosso Brasil, a pátria do Evangelho, os nossos governantes, dirigentes de casas espíritas, religiosas, trabalhadores, que atuam, continuam atuando, não presencial, mas nos seus momentos, através das orações.
E em especial vamos envolver todos os médicos do espaço e da matéria, todos os hospitais, todos aqueles que se encontram hospitalizados, seja com qualquer doença, em especial com a Covid-19. Vamos envolvendo estes médicos e todas as equipes multidisciplinares que se encontram aí dentro, trabalhando na linha de frente, envolvendo também amor, paz, formando assim uma grande barreira, impedindo que as negatividades possam envolvê-lo. Chegando somente a proteção e o amor e a nossa gratidão. E todos nós juntos, estendendo as nossas mãos, olhando para o alto, nós vamos saudar e agradecer Deus Pai com a prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que estejamos todos amparados e protegidos neste momento e todos os dias da nossa existência. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Turíbio, José Turíbio de Oliveira, para que ele traga a sua mensagem e leve desta casa e de todos nós que estamos aqui, vocês aí, envolvendo em muito amor, muito carinho, muita paz, alegria, proteção, para que ele também leve estas vibrações para o seu lar e toda a sua família. Jesus está conosco, tenha certeza. Que assim seja. Porque é feriado, é isso? Boa tarde a todos que nos acompanham pelas páginas aí da internet. Boa tarde a todos, o operador que está aqui, o Edson. É um prazer estar aqui de volta nessa casa, que nos acolhe sempre com muito carinho, com muita bondade. A receptividade sempre é muito forte. Bom, hoje gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a indulgência. Indulgência, um tema muito bem colocado por Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que cria para a gente algumas dificuldades de interpretações. Por quê? Assuntos como indulgência, perdão, misericórdia, são temas correlatos. Onde está a diferença, né? Por que esse tema é colocado de uma maneira de destaque, inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência? Se a gente for procurar o conceito de indulgência, nós vamos ver que são palavras sinonímias, né? Indulgência, perdão. Mas a indulgência, a melhor forma de interpretar a indulgência, de acordo com os ensinamentos de Kardec, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez esteja associada à palavra tolerância. Essa talvez seja a palavra mais adequada. Talvez, porque não dá para falar de indulgência sem também considerar os efeitos que ela gera, que estão associados ao perdão também. Então vamos procurar entender a indulgência sobre esse aspecto. A tolerância, suportar as ações que são dirigidas a nós de uma maneira serena. Como o exemplo de Jesus, durante toda a sua passagem física pelo planeta. Aliás, ele nunca foi embora, a gente sempre fala isso quando fala de Jesus, mas ele sempre foi atacado. Ele sempre foi atacado pelas pessoas, né? Nós temos o caso dos fariseus, né, que atacavam Jesus, né? E Jesus estava ali firme, sempre indulgente,
sempre tolerante. A indulgência é um sentimento, é uma prática que caracteriza aquelas pessoas que têm a sensibilidade de entenderem por que estão sendo atacadas, de entenderem as questões que envolvem as fraquezas humanas. Todos nós temos vícios, temos defeitos, então por que não tolerar, entre aspas, também os vícios e defeitos das outras pessoas? Então, a diferença entre indulgência e perdão pode estar associada a essa situação, a situação de tolerância. Mas nós podemos também pensar o seguinte: uma pessoa que perdoa, tecnicamente, perdoou, acabou o problema. E o perdão, à medida em que o espírito vai evoluindo, o perdão, ele chega um instante, o espírito na sua evolução, chega um momento que ele já não mais precisa perdoar, porque ele já superou tudo, né? E ele também já está numa fase de não cometer mais coisas indevidas. Então, o perdão é algo, vamos dizer assim, tecnicamente passageiro. Perdoou, acabou. Mas a indulgência não. A indulgência continua. Porque as situações do dia a dia são cometidas contra nós pelas pessoas e nos convidam a todo instante a refletir. Será que eu tenho que perdoar de novo? Será que eu tenho que suportar de novo? Tolerar de novo o que está acontecendo? E aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, do perdão 70 vezes, 7 vezes. Então a indulgência tem uma ligação direta com essa tolerabilidade que a gente tem que ter, essa tolerância, a situação de tolerabilidade com as questões alheias. As pessoas são falhas. E a respeito disso tem uma passagem lá no Evangelho muito, muito bem colocada por Kardec, que um bispo da cidade de Bordeaux, do Fetre, né, ele coloca muito bem assim: sede tolerantes com as faltas alheias, mas severos com as suas, né, com as suas faltas. Né? Por que você tem que ser severo com as suas faltas? Né? Porque nós somos seres ainda em construção, espíritos em escala evolutiva. Estamos construindo uma vida espiritual. E nós somos dotados dessas imperfeições, dessas não conformidades com aquilo que deveríamos seguir no ensinamento cristão. Então, se todos somos assim, por que ficamos cobrando perfeições das outras pessoas? Qual a razão? Onde está o porquê de não tolerarmos os outros? Quando nos ofendem, quando nos criticam, quando cometem atrocidades contra nós, quando fazem alguma coisa que nos afrontam. Por quê? Nós também fazemos isso. Se não fazemos habitualmente, fazemos talvez em pensamentos, fazemos em comportamentos. Nós, povos latinos, temos comportamentos, nós somos muito visuais. As nossas gesticulações, as nossas expressões faciais, às vezes, nos mostram inconformidade, nos mostram a intolerância. Então é importante que a gente tenha uma condição de suportar, de tolerar isso que chega até nós. E essas situações todas, elas nos pegam em todos os momentos. Pegam na nossa vida social, na nossa vida familiar. Tem um companheiro nosso, que todos aqui já ouviram falar nele, que é o Manolo Quesada, aliás, um grande amigo. Manolo, se você estiver nos assistindo, um abração para você. E o Manolo tem um livro, que ele fala Família, somos todos espíritos em evolução. Né? E nesse livro o Manolo faz uma colocação, ele não fala da indulgência propriamente, mas ele faz uma colocação muito interessante, uma passagem desse livro dele, que ele diz assim: é na família onde a gente aprende a suportar. É ali que estão as maiores ofensas, os maiores ataques. São as pessoas com as quais nós optamos em reencarnar para estarmos juntos. E ali acontecem aquelas questões que nos ferem no íntimo. Então o Manolo coloca uma coisa muito interessante, ele diz assim: esse aprendizado, essa tolerância com os familiares, e não precisa ser aqueles que vivem com a gente diretamente, pode ser até a família ampliada, aqueles que fazem parte do círculo familiar.
Se nós aprendermos a suportar, a tolerar, nós passamos a ter um comportamento mais, pelo menos de uma maneira mais técnica assim, mais previsível. Então já dá para imaginar qual vai ser o comportamento que a pessoa vai ter quando chegarmos para ela e agredirmos, falarmos alguma coisa. E aí a família começa a ficar mais harmoniosa, começa a ter uma situação de harmonia manifestada, porque todos estão partindo para uma condição de tolerância. Todos estão suportando as agressões que sofrem. É interessante isso. Mas isso se verifica também em outras situações. Um exemplo muito interessante que a gente tem é o do Anton Franz Mesmer. O Mesmer, criador do mesmerismo, a teoria do magnetismo animal. O Mesmer, quando começou a estudar os princípios do magnetismo animal, foi contestado. A ciência da época o contestou. Não davam a mínima condição de suporte para o Mesmer. Nada. E ele perseverou. Daí, até hoje, os efeitos dos seus ensinamentos, traduzidos, colocados por Kardec na sua obra, e traduzidos em cada casa espírita pelos passes magnéticos que nós fazemos, que nós praticamos. Se o Mesmer tivesse desistido e não tivesse sido indulgente, né? Você fala, não quero nem saber disso. E olha que ele não conheceu Kardec, hein? Ele não conheceu Kardec. Né? Eles não tiveram contato. Mas o Kardec, quando soube da obra dele, foi buscar mais conhecimentos. Se o Mesmer tivesse desistido dos princípios do magnetismo animal, hoje nós não teríamos as casas espíritas trabalhando da forma como nós temos o trabalho. Não teríamos passe. Aquilo que na própria doutrina a gente acha que é alguma coisa muito mística, não sei o quê, tem ali um princípio do magnetismo. Então é a tolerância dele com os adversários dele. Isso é uma questão da ciência. Já pegamos Jesus, o exemplo de Jesus. Então a indulgência está presente em todos os momentos da nossa vida. Ela faz parte do nosso conjunto de atitudes e de comportamentos que nós devemos desenvolver. É fácil? Não. É muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Falar é muito fácil. Praticar é difícil. Por quê? Ninguém gosta de ser afrontado nos seus valores. Ninguém gosta de passar por situações onde os valores são afrontados, onde o conhecimento íntimo fica mexido. Ninguém gosta dessas coisas. Muito obrigado, Edson. O Edson está trazendo aqui. Não, que é isso? O Edson está trazendo o copo aqui para mim. Nem precisava, porque a gente bebe no gargalo mesmo. Mas já que trouxeram o copo, vamos beber no copo, né? Só porque trouxeram aqui. Então, as situações que nos envolvem no dia a dia, que são colocadas para a gente, que nos convidam a refletir, que não são fáceis, são difíceis, são colocadas à prova a todo instante. Vejamos o momento atual. Esse momento que estamos vivendo agora, nesse mês de maio de 2020. Estamos numa situação de isolamento social. Esse isolamento social, que não é contrário à lei de Deus, é muito importante deixar isso claro, porque o Kardec também estuda isso, a vida social, tem um capítulo lá no Livro dos Espíritos, e ele pergunta lá para os espíritos, né, da vida social, e os espíritos falam, o homem precisa viver em sociedade, precisa estar junto. Mas esse isolamento social, ele é profilático. É um isolamento social preventivo. Então é o contrário, ele não é contra a lei de Deus, ele é a favor da lei de Deus. Porque ele está resgatando condições de saúde, está prevenindo condições sanitárias. Isso é muito bom. Muito bem. Isso nos faz com que, nesse isolamento, fiquemos fechados em pequenos grupos. Seio familiar, grupo de pessoas próximas. Ou seja, o confinamento nos convida a refletir sobre essas situações de tolerância, de indulgência. Será que nós conseguimos fazer isso? Vendo um companheiro nosso, uma companheira nossa, um filho, uma mulher, uma esposa, um marido, um pai, mãe, alguma coisa, algum próximo, vendo repetir sempre o mesmo erro, sempre a mesma coisa. Mas que vantagem a gente leva nisso? Que vantagem você tem na sua vida, para a sua vida espiritual, de fazer isso? Essa situação cria uma vantagem excepcional de adquirir novas posturas,
de valorizar coisas novas no nosso interior, coisas que nós nem pensávamos antes, coisas de enobrecimento da alma, enobrecimento do espírito. Ninguém volta para a casa do Pai, ninguém vai ascender, ninguém vai crescer espiritualmente sem os princípios da tolerância, sem os princípios do suportar as agressões. Nós estamos num planeta que é imperfeito. E pela imperfeição do planeta, por nós estarmos aqui, nós também somos imperfeitos. Mas cabe a nós trabalharmos as imperfeições para melhorarmos. É isso que a doutrina espírita prega a todo instante. É isso que nós trabalhamos nas casas espíritas, notadamente quando falamos da reforma íntima. Tem alguns exemplos interessantes que a gente poderia dar sobre essa questão da indulgência, e um deles, muito marcante, nos relata o Hilário Silva. Hilário Silva, um grande espírito, né, que usou esse codinome, que trabalhou, né, durante muito tempo com André Luiz, nas obras de André Luiz. E o espírito, com o codinome de Hilário Silva, conta numa historinha dele uma situação muito interessante. Uma enfermeira que trabalhava no hospital e dava atendimento para pacientes no hospital. E essa enfermeira conhecia a obra de Kardec. E ela valorizava a obra de Kardec. E um dia ela chega para uma senhora muito doente, acamada lá no hospital, e pede para essa senhora assim: eu posso ler uma página de Kardec para a senhora? A doente, então, a enferma, a doente, se rebela. Você está louca, isso é coisa do demônio, não quero nem ouvir falar disso. O que você é uma pessoa suja, não quero ouvir isso, não sei o quê. E se rebelou contra ela, ofendeu ela. A enfermeira se resignou, ficou quieta e não fez nada. Ficou resignada. Foi indulgente, foi tolerante. Ato seguinte, essa senhora chama a enfermeira e pede água. A enfermeira vai delicadamente, dá um copo com água para ela. Essa mulher pega a água, a doente pega a água e joga na cara da enfermeira, no rosto da enfermeira. E fala coisas assim do tipo: você é imunda, você é porca, essa água está contaminada. Olha onde chegava a agressão. Lá está a enfermeira de novo, tolerante, indulgente, e vendo aquela situação toda, e se resignou. Tolerante. Ato seguinte, a mulher diz assim: eu gostaria que você me servisse um chá. A enfermeira vai lá, prepara um chá, traz o chá para essa mulher. Essa mulher pega um pouquinho do chá e fala: esse chá está frio, e joga no rosto dela de novo. E a enfermeira ali, suportando aquilo, tolerante. Se fosse um de nós, acho que já tinha, né, falado um belo de um palavrão, né? E a mulher ali, suportando. E essa enfermeira tinha algumas características absolutamente especiais para suportar tudo isso. Mas a gente vai entender já já o porquê de tudo isso. Passa um tempinho, chega a hora de dar o medicamento para a mulher. A enfermeira vai lá com uma colher, dá um medicamento para ela. Ela pega essa colher e fere a enfermeira. Ela usa a colher para ferir a enfermeira. E a enfermeira ficou ferida a ponto de sair sangue do ferimento. Pequeno ferimento, é evidente, né? Um pequeno ferimento. E a enfermeira tolerante. Aí, num ato inesperado, esta mulher, a doente, olha para a enfermeira e diz assim: já que você tolera todas essas agressões que eu faço com você, olha só, hein? Já que você tolera tudo que eu tenho feito para você, todas essas maldades, o reconhecimento, eu vou deixar que você leia alguma coisa para mim do seu livro aí. E a enfermeira vai, pega o evangelho, abre lá, ao acaso, como a gente sempre faz nas casas espíritas, né? Na maioria das vezes, né? E abre assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E lê para a doente, para a enferma, esta página. E a mulher começou a se sentir melhor depois dessa leitura. Se sentiu melhor. Ficou mais serena.
E houve uma melhora do quadro dela. Não teve ali nenhum milagre, não. É uma situação de compenetração, de entendimento. Teve ali uma troca magnética importante, né? Já se estabeleceu um laço importante de magnetismo entre elas. E a mulher ficou boa. No dia seguinte, esta mulher vai deixar o hospital, chama aquela enfermeira e fala assim: eu estou indo embora. E a enfermeira, pela proximidade dela, que criaram um laço de proximidade, a partir de então viraram amigas. A enfermeira disse assim para ela: sabe, eu tenho muitas ideias na minha cabeça, eu queria construir obras para trabalhar com crianças desamparadas, né? E no dia que essa mulher foi embora do hospital, a mulher chama ela e fala assim: olha, eu gostei muito dos seus propósitos. Gostei da sua conduta e desse propósito que você tem de trabalhar com crianças. Olha, eu vou te dar uma quantia em dinheiro, vou fazer uma doação para você, para te ajudar nessa obra sua. Porque a enfermeira não tinha posses para isso. E ela deu uma quantia suficiente para a enfermeira começar a obra de trabalhar com crianças desamparadas. E começou essa obra. Muito bem. Essa enfermeira era a Anália Franco. Nossa querida Anália Franco. Uma grande trabalhadora da doutrina espírita, que se tornou uma trabalhadora da doutrina espírita, suportando essas intolerâncias de todas as naturezas. E olha, a obra que ela construiu, dedicada a crianças, né, está aí até hoje. As obras estão aí, as creches, né? Aqui em São Paulo tem um bairro com o nome dela, porque ali se estabeleceram os primeiros núcleos de atendimento a crianças. Na Baixada Santista, várias casas que trabalhavam e trabalham até hoje com crianças, criadas por ela. Tudo fruto da indulgência, de suportar o marco, a gênese, a cepa de todo esse trabalho estava ali, naquela tolerância da agressão que ela recebeu de uma paciente em um hospital. E ela, como enfermeira, tolerou tudo e levou a obra adiante. Muito bem, aí vocês falam assim: mas construiu a obra e morreu. Pois é, morreu e até hoje trabalha no plano espiritual. Se você pegar lá a obra da Sandra Carneiro, uma obra maravilhosa chamada Salomé, não estou fazendo propaganda do livro não, é só para dizer de onde veio, né? Você vai ver que ela continua trabalhando no plano espiritual. Usando os espaços das casas espíritas, durante o momento que as casas não estão ativas, à noite, principalmente, para trazer espíritos e treiná-los, conversar com eles, atender espíritos que se sentem desamparados. Está lá na obra da Sandra Carneiro. Então, a Anália Franco é um exemplo maravilhoso de tolerância, que a gente deveria se mirar nessas situações. Porque às vezes a gente não sabe por que está tolerando, né? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Praticar é de fácil? Não, eu vou falar de novo, né, para ficar bem marcante isso. Não é fácil, é muito difícil. Mas é necessário. É necessário ter o reconhecimento dessas coisas. E o espírito que a gente chama carinhosamente de São Luís, que colaborou também com Kardec na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís diz assim, que é preciso, você pode repreender o próximo quando ele erra. E aí São Luís responde assim: olha, se essa for uma situação para melhorá-lo, né, você pode fazer isso. Mas a intenção é que é importante. Com que intenção você está fazendo isso? Está fazendo isso para se tornar superior a ele? Ou para dar uma demonstração de ajuda? Aí tem uma outra questão. E a gente deve divulgar os erros dos outros? Deve ficar falando por aí das coisas erradas? Novamente vai lá o Espírito de São Luís e diz assim: olha, você pode fazer isso quando o bem que isso for causar for maior do que a maldade que está colocada. Ou seja, você tem uma pessoa fazendo o mal. E quantas vão se beneficiar ao saber que esse mal está aí e vão se prevenir? É isso que a gente tem que fazer. Então, tudo é uma questão de ponderabilidade. Qual é a nossa condição de ponderar, de medir, de quantificar isso dentro de nós? Não é quantificável numericamente, mas é de percepção. Qual é a nossa percepção em relação a essas situações de inconformidades, de não conformidades que as outras pessoas praticam? Mas os espíritos dão outras demonstrações também para a gente disso. Eles também mostram outras situações de arrependimento.
E tentam toda hora nos trazer isso. Tem uma página psicografada pelo Chico, né, do irmão X, né, Humberto de Campos, muito bonita. E está lá, Humberto de Campos, o irmão X lá no plano espiritual. Essa é uma página muito conhecida, talvez alguns de vocês já devem ter até ouvido falar. Que tem lá um espírito chamado Belarmino Bicas. E o Belarmino chega para o Hilário Silva, para o Humberto de Campos, e diz para ele assim: olha, eu sei que você tem transmitido informações lá para o pessoal da Terra. Claro, porque ele sabia, né, que o Humberto de Campos estava mandando mensagem pelo Chico. Por favor, não deixe de mencionar o meu caso. E aí, o irmão X, né, Humberto de Campos, disse assim: mas qual é o seu caso? Ele falou assim: olha, eu morri, desencarnei, quando eu tinha 58 anos de idade. E eu conheci a doutrina espírita há 20 anos. Quando eu tinha 38, eu comecei a conhecer a doutrina espírita. E vinha praticando a doutrina espírita. Só que eu sempre fui uma pessoa intolerante, irascível, agressiva, rude. Sempre fui assim. Não tolerava nada. E mesmo depois que eu entrei nas fileiras do espiritismo, eu continuei assim. Porque não pensem vocês que nós temos no espiritismo só gente, né, maravilhosa, pura, sem defeito. Nada. Aqui nós temos gente que grita, esperneia, gente ruim também, que está procurando ser boa. Né? Não é, Edson? Com exceção de alguns. Está aqui um exemplo. Né? Então, ele disse assim: não deixe de contar o meu caso. Desencarnei, morri com 58 anos, conheci a doutrina há 20, só que era para mim ter morrido muito depois. Eu antecipei a minha morte, só soube isso quando eu cheguei aqui, antecipei minha morte em 22 anos. Sabe por que eu antecipei minha morte? Porque essa minha postura foi considerada suicídio. Essa minha postura de intolerância, de agressividade, de ser uma pessoa irascível, foi considerada um suicídio. Eu antecipei a minha vinda para cá. Eu forcei o meu mecanismo físico, eu forcei os meus órgãos mentais a ser assim. Usei de uma maneira indevida tudo isso. Só que, um detalhe, quando eu estava entrando nas fileiras da doutrina espírita, eu aprendi a anotar tudo que eu fazia de errado e dar um nome para aquilo. Aliás, algumas pessoas que frequentam as escolas de aprendizes do Evangelho aí usam lá a caderneta pessoal, que é para isso, né? Um mecanismo, um recurso, né? Bom, e anotando, ele anotava. E ele diz assim: durante esses 20 anos, eu fui anotando isso, quase 8.000 dias aí de vida, e eu anotei 16.386 situações onde eu fui bravo, fui irado, agredi, fui rude. Eu anotei 16.386 situações. E ele listou para o irmão X essas situações. É curiosíssimo, eu não lembro aqui de cabeça que eram muitas, mas uma coisa interessante: quase 40%, 38% dessas situações todas eram ligadas à família. Intolerância, uma postura de ser rude com esposa, filhos, netos, tios, primos, filhos. Ou seja, uma pessoa que teria tido uma oportunidade de se melhorar se fosse um pouco mais tolerante. E não foi. E perdeu a oportunidade. Então, a história se encerra, né, de uma maneira expressiva, né, porque o irmão X, o Humberto de Campos olha aquilo e fala assim: puxa, olha, que coisa, precisa relatar isso para o povo da Terra, né? E ele conclui assim: eu vou dizer, mas eu não sei se eles vão acreditar, porque a hora que chegar a mexer com eles, né, não sei se eles vão falar: isso é coisa dos espíritas. Mas está lá, relatado pelo espírito que passou essa mensagem para o Chico Xavier. Então, essas situações de intolerância, de indulgência, a gente deveria pensar cada vez mais em modificarmos a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, para suportarmos melhor uns aos outros, para termos uma vida mais leve, mais tolerante. Lembrar de Jesus, de todas as suas passagens, dos momentos em que ele por aqui passou e nos mostrou, né, fisicamente, por condutas de tolerância, de indulgência.
o que a gente às vezes deixa de lado e não pratica. Né? Então que a gente fique hoje com essa mensagem de tolerância, de indulgência. Lembrando que a indulgência é a prática constante da tolerância. E esses temas são temas que são temas transversais dentro da doutrina espírita, porque eles fazem conexão com perdão, com misericórdia. É importante que nós conheçamos isso para melhoria pessoal, para o nosso bem-estar físico, mental, social e espiritual. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir sobre tudo o que a gente pôde falar hoje aqui. O Edson está lembrando aqui, para a gente falar um pouquinho do programa da rádio e do programa de harmonização pessoal e familiar. Então é assim, o nosso programa Semeando a Boa Nova, que é um programa de rádio, ele não está mais na rádio que estava, já depois de 25 anos, nós agora mas nós continuamos transmitindo pelo Facebook Live e também temos a web rádio. Estamos transmitindo também na web rádio. A web rádio você digita lá webradio.osemeador.org. De novo, webradio.osemeador.org. Todos os sábados das 8 às 9h30. O programa originariamente era das 8 às 10. Nós encurtamos meia hora para atender até aí as recomendações das autoridades sanitárias e também para dar a possibilidade de adequarmos lá o local onde nós fazemos, que é direto lá do Núcleo Espírita Semeador, porque logo em seguida tem um outro trabalho, então a gente precisa parar, asepsiar tudo, né? Então tem que ter um período aí para fazer aquilo que a gente chama, na linguagem corporativa, de setup, né? Preparar o ambiente para outro trabalho. Então, esse programa continua todos os sábados. Amanhã estaremos falando sobre obsessão e desobsessão, né? Então está aí um momento importante para todo mundo ouvir-nos, né, e participar. Continua o telefone para participar, que é o 997-666-555. Vou repetir, 997-666-555. E amanhã nós estaremos falando sobre obsessão e desobsessão. Este é um programa. O outro é o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, que completa 4 anos agora no mês de junho. Então, no mês de junho, segundo domingo, às 10h30 da manhã, nós estaremos lá recebendo o Manolo Quesada. Falei dele agora há pouco aqui. Ele vai estar com a gente, o Manolo vai estar com a gente lá. Não sei se vai ser lá, né? Ou ele vai preferir fazer na casa dele. Normalmente a gente tem feito lá porque é como aqui. Não tem ninguém, só 2 pessoas e com a distância de segurança sanitária necessária. Então o Manolo vai estar com a gente todo segundo domingo. E esse aí é transmitido pelo Facebook, somente pelo Facebook Live, né? Porque esse encontro é presencial. Originariamente ele foi concebido e ele é presencial. Mas não estamos agora fazendo presencialmente, até porque estamos com essa questão do isolamento social. Então estamos transmitindo pelo Facebook Live. Então convite para você nos acompanhar, e esse é transmitido pelo Facebook do Semeador, www.semeador.org. Ou você vai lá no Facebook e procura lá Núcleo Espírito Semeador. Vai achar a página do Núcleo Espírito Semeador e vai poder assistir o programa lá no segundo domingo do mês de junho, com o Manolo Quesada. Ok? Obrigado, Edson. Nós é quem agradecemos, Turíbio, estar aqui conosco, trazendo todo esse conhecimento. Uma tarde tão gostosa, um ambiente tão gostoso, né, Turíbio? Eu espero que no seu lar também, esta vibração que nós fizemos aí no início, possa trazer bastante conforto a cada um de vocês, né, para toda a sua família. Vamos manter a sintonia, não vamos baixar a sintonia, ok? Já fizemos aí o trabalho inicial, no começo, então espero que vocês continuem, como o Turíbio falou, né, sobre a família. É difícil, são os desafios, mas vamos procurar manter a vibração e a sintonia, tá, do tratamento que foi realizado hoje. Palestrante de quarta-feira é o Sandro Pemelo, representando a USE de Santo André, a importância da mulher na estrutura do lar. Sexta-feira que vem para vocês, Rosa Brandieri, representando a USE de Santo André, a importância da mulher na estrutura do lar. Sempre continuamos, né, toda a última quarta e sexta do mês, a USE de Santo André encaminha um trabalhador de outra casa e o tema é sempre o mesmo. Então,
vai ser este tema na quarta e sexta-feira, a importância da mulher na estrutura do lar. Os nossos recados, eu gostaria de aqueles assistidos que estão nos ouvindo, que frequentam os trabalhos de segunda-feira aqui da nossa casa, o trabalho de desobsessão, por gentileza, mantenham-se em sintonia no mesmo horário, todas as segundas-feiras, às 20 horas, que os trabalhadores estão aí trabalhando, fazendo oração, prece, então procure ficar sintonizados, ok? Pois bem. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo no dia do tratamento, aqueles que fazem hoje, aqueles que fazem na quarta. Pela manhã já fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia, para que você possa manter aí uma sintonia. E nós pedimos para que você faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, para que você tenha já pela manhã e à tarde um dia bastante tranquilo, e à noite também para dar continuidade no seu tratamento, que o seu mentor também estará junto de você e estará aí acompanhando as equipes médicas, as equipes aqui da nossa casa. Então, procure se preparar. É o Novo Testamento, se você não tem Evangelho segundo o Espiritismo, leia um trecho. E peça, então, a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e equipe do Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, que possa dar continuidade no tratamento de você hoje à noite. Então, quando você for deitar, faça a sua prece. Normalmente pedimos entre 9 e 10 horas da noite, horário que a corrente médica está mais presente no planeta Terra, mas você pode fazer o horário que for deitar, não tem problema. Nós pedimos para que você deixe uma água para ser fluidificada, pode ser um copo, uma jarra, pode ser uma garrafa, e os mentores vão ali fluidificar, e amanhã pela manhã comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Aqueles que estão acamados, estão enfermos, que não podem beber a água, se você quiser deixar a água junto deste familiar, deste amigo, pode ser com uma gaze, um algodão, passe um pouquinho no lábio, se for o caso. Se houver, se der para fazer isso, caso contrário, fiquem tranquilos, que a espiritualidade dará um jeito de envolver todo este familiar ou este amigo que está passando por esses problemas, que estão hospitalizados. Hoje nós pedimos evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. E atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar. É importante sempre a fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato conosco. Nós temos aí no nosso site, temos também o nosso e-mail, tem o Face. Então você faz a sua pergunta e dentro do possível a gente vai esclarecendo, podendo te auxiliar de alguma forma. Se você tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você ou o familiar que esteja aí necessitando da cirurgia. Ok? É sempre bom ter você conosco. Veja como é importante, nós estamos em casa, muitas vezes estamos aí sem fazer nada, ou estamos fazendo alguma coisa, mas que podemos ouvir. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui, ao vivo, nós vamos transmitindo para você. E de sexta-feira, às 14 horas, nós estamos também transmitindo. Todas as palestras ficam lá no nosso Face, procure entrar lá no nosso Facebook, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, e também no YouTube, também as palestras estão lá, você pode ouvir aquelas que já passaram e que você perdeu. Tá certo? Bom tratamento a todos, agradecendo sempre de coração
a sua participação, né, a sua ajuda, enfim, que Jesus abençoe você, sua família e todos aqueles que estão necessitando, né, de amparo dos nossos amigos espirituais. Muita paz, boa tarde, bom tratamento à noite. Que assim seja.